até não tem nas minhas mídias, mas pra você ter uma ideia, em 2008 eu tava, minha vida, uma reviravolta, uma loucura. Eu tava na empresa de gerente, tinha um bom emprego e a igreja estava começando a crescer. E eu estava naquele dilema, né? Fico só na empresa, fico só no ministério. Tava começando a ter conflitos, eu decidi ficar só na obra. Eu saí da empresa num dia, no outro eu caí do telhado da igreja. Meu Deus. 8,5 metros, fiquei paralítico Sério? durante 6 meses. E foi um processo difícil, porque os médicos não davam nenhuma Perspectiva de. de voltar a andar, porque coluna não se regenera, né? Eu não tenho É, L2. E eu fiquei internado um pouco no CECAP, depois eu fui transferido para Santa Casa de São Paulo. E era uma loucura, porque eu ficava lá no hospital deitado, sem nenhuma movimentação. Aprendi muito. E nesse período também o João me ajudou muito. Em acompanhamento, em oração, em ligação. Então, quando você está conectado, você está sempre protegido, né? Fora a igreja, tudo, mas foi um dos períodos. Eu falo hoje, é uma loucura, né? Foi o pior momento da minha vida, mas foi o melhor, porque foi um grande momento de aprendizado. Então, assim, hoje eu nossa, olho para a imagina. vida, falo, meu, a eu andar é um milagre, porque é Verdade. terrível. Imagina você perder toda a movimentação da cintura para baixo. Nossa, deve ser muito difícil mesmo. Né? Mas deve ser muito difícil. Muito difícil. Ainda mais. É uma coisa é você nascer, outra coisa é você viver e deixar de É, viver isso. é. E é uma loucura, né? Até eu sei que a Verbo tem movido muito no profético hoje. Eu lembro que eu tinha ido em Jandira. Olha que coisa louca. Tem um amigão meu, Tata, deve estar assistindo aí. Ele me liga e fala, Dash, vamos lá em Jandira. Eu falo, cara, você quer fazer o quê? Meu, tem uma profeta lá, mulher de Deus. Eu falo, cara, não sou muito ligado nisso. Não, vamos comigo. Aí eu falei, não vou não. Ele falou, não, vamos lá, cara, você paga o almoço. Ah, você vai pagar o almoço? Vamos. A gente saiu pra Jandira. Irmã Maria, já é falecida. E uma loucura, já chegou lá, na casa dela, muito simples, mulher de Deus. E ela começou a orar. E ela olhar pra minha cara e falar assim, ó, Deus vai te levar para um lugar longe de tudo e de todos, aonde ele vai falar com você como nunca falou. E ele não falou nada pra ele, só isso pra mim. Eu lembro que eu brinquei e falei, ah, tá vendo, bobão? Você me trouxe, vai pagar o almoço e Deus só falou comigo. É isso que eu fiquei imaginando aqui. Ele foi lá e só falou com É. você. Só que ela falou, Deus vai te levar para um lugar longe de tudo e de todos, onde vai falar com você como nunca falou. Na minha cabeça eu vou para uma viagem, eu vou para Eu uma também. missão. Passa um tempinho, eu caio da igreja, fico internado no hospital. Na Santa Casa só tinha 15 minutos de visita. Lá não tinha época celular, não tinha Verdade. nada. Então eu ficava o quê? Eu, a minha Bíblia e E Deus. Deus. Longe de tudo e de todos. E lá foi onde Deus falou comigo como nunca falou. Então é interessante quando ele fala dessa questão profética, porque às vezes quer interpretar, mas tem que entender o que Deus quer falar realmente. Verdade, verdade. A gente imagina uma coisa e Deus faz outra. Verdade. Olha, na hora você contando, eu já imagino, pô, ele vai pra uma viagem. Depois uma Você pensa, viagem. nossa, Deus vai me levar pra missão. E olha só como que era longe de todos. Isso. E aí é uma mudança de vida, né? Porque, imagina, eu era gerente, me achava a igreja. E aí você vai para o hospital onde você não consegue nem se limpar. Eu ficava deitado, porque como eu tinha quebrado uma vértebra e a bacia também, havia o perigo de eu ficar tetraplégico. Eu já estava paralítico. Então, assim, como estava, eles iam fazer uma cirurgia só de contenção, porque havia o risco iminente de eu ficar tetraplégico. Então, até para me limpar, tinha que ser movimentação brocas, tinha que virar meu corpo de uma vez, teria que ser 4 enfermeiros. Então, eu ficava o dia todo assim, deitado, não me podia me limpar. A minha refeição, imagina a loucura que era, porque as enfermeiras alimentavam todo mundo, que elas davam o prato que podia comer, eu não podia, elas tinham que dar na minha boca. Então eu era o último. Então eu tinha que comer a comida do hospital gelada. Nossa, que demorava, né? Exatamente, porque eles tinham que servir todos, quando acabassem, iam servindo quem teria que dar. E não podia ficar acompanhante lá, então tinha que ficar sozinho esperando. E era uma luta, então assim, lá foi lição de humildade, lição de caráter, lição de palavra, lição Que de aprender, processo. depender de Deus. Verdade. Então foi assim, um processo de Deus, que na hora eu não entendi. Só depois, quando eu olho para trás, eu realmente agradeço a Deus, mas no momento foi terrível. Imagina, deve ser muito difícil.
E aí, como é que foi o processo para conseguir voltar a andar? Como é que foi? Era uma loucura, porque eu estava no hospital, e lá a Santa Casa é um hospital escola, então, assim, e os residentes tinham que ir com o médico. Então, imaginei um residente olhava assim pro doutor e pegava, né, o meu prontuário e falava o diagnóstico pro professor, que era um médico, para ver se ele realmente sabia. Só que para eles era como se eu não existia. Então ele falava, ó, paciente, quebrado caiu de altura, não voltará a andar, vamos fazer só uma cirurgia de contenção. Eu via Nossa, isso direto. Só que no meu espírito eu falava, Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no teu amor, Deus. Se o Senhor voltar, me fazer voltar a andar, onde eu estiver, eu vou pregar a tua palavra. E era a minha oração todo dia, todo dia. E dá louco, você fica no hospital internado, imagina, você não tem o que fazer, era ler a Bíblia, orar e pregar o evangelho. Então, nesse período, era até uma loucura no hospital. Eu pregava o evangelho para as enfermeiras, pregava para médico. Eu nunca virei tão crente, né? Eu tenho uma teoria, né? Vai ser um dos livros do futuro, o poder do sofrimento. Porque se a gente, é uma loucura, mas o sofrimento é o momento onde nós mais nos aproximamos de Deus. É da natureza verdade. humana. Isso mesmo. Você procura uma força, né? Exatamente. E aí eu ficava, e aí teve a cirurgia de contenção, e aí eu ficava orando. Eu lembro que um dia de madrugada eu senti só meu dedinho fazendo assim. E eu, no outro dia, todo alegre, doutor, eu senti a noite meu dedinho. Eu falei, isso é psicológico, é síndrome dos membros amputados, é impossível. Aí eu ficava a noite, Deus, isso não é impossível. Aí eu ficava a noite toda. Até que eu comecei a controlar um dedinho. Aí eu mostrei pro doutor. Aí eu comecei a 2, a 3. Aí fui pra casa, aí comecei um processo de fisioterapia. E tem uma coisa louca nesse processo, que eu comecei a voltar a andar com dificuldade. E eu lembro que depois de um ano que eu tinha ido para casa, a Santa Casa me mandou um telegrama. Olha como é antigo o negócio, época do telegrama. Senhor Darcio, compareça à Santa Casa tal dia. Eles tinham as consultas de retorno programadas, mandaram o telegrama. Eu lembro que na minha cabeça, rapaz, telegrama para eu comparecer urgente. Será que eles colocaram algum pino errado? Vai dar um recal? Porque só teria a minha cirurgia, eles tiveram que ter duas equipes, a vascular e a neuro. Então veio a equipe vascular, tirou todos os meus órgãos para fora, pela frente, porque como não tinha vértebra, tinha que pôr uma prótese que ia substituir, então teria que ser tipo um anel. Aí vem a equipe de neuro, colocava essa prótese com pino, e depois vem a equipe de vascular, Colocado colocar de volta. tudo de volta. Meu A Deus, minha todo dia. cirurgia durou 12 horas. Eu lembro que eu apaguei 7 da manhã de uma quarta-feira, acordei 7 da noite de uma quinta-feira. Então você vê o tamanho da minha cirurgia. E aí quando eu fui na Santa Casa e cheguei lá, tinham pessoas de cadeira de rodas, pessoas de maca, e aí chamou o nome Darcio. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o médico falou, tá bom, pode trazer o seu Darcio. Eu falei, não, eu sou o Darcio. Ele arregalou o olho. Ele falou assim, você é o Darcio? Como você tá andando? Ah, doutor, não tô andando. Ele falou, senta aqui. Eu falei, deixa eu explicar algo. Ele tinha assumido o departamento de neuro, tinha acabado. E aí o que ele fez? Ele mandou um telegrama chamando todos os piores casos do ano passado para ter ideia de como tinha sido os tratamentos, a evolução, para ter uma ideia de como estava. Ele falou, tá vendo lá fora esse pessoal de maca, de cadeira de rodas? É tudo casos semelhantes ao seu. E ver no seu prontuário, é impossível que você ande. É só Deus mesmo, né? Milagre puro. Coisa louca que Deus faz. Nossa, é surreal mesmo. Nossa.